Daniel não chegou àquela noite por acaso. Ele já havia atravessado impérios, sobrevivido a mudanças de poder e servido reis diferentes, sem jamais perder aquilo que o definia, a fidelidade silenciosa que não precisava ser anunciada para existir. E foi exatamente essa fidelidade que o colocou em perigo, porque homens íntegros sempre incomodam aqueles que vivem de atalhos. No reino da Babilônia, Daniel se destacava não por ambição, mas por excelência. E isso despertou inveja, depois desconfiança e, por fim, ódio. Os outros líderes passaram a vasculhar sua vida em busca de qualquer falha que pudesse derrubá-lo. Procuraram corrupção, traição, erros ocultos, mas não encontraram absolutamente nada, exceto uma única coisa impossível de esconder. Daniel orava, todos os dias, no mesmo horário, sem alarde e sem medo, não como uma provocação, mas como uma expressão de sua fidelidade. E foi aí que a armadilha perfeita foi criada, um decreto simples e mortal, determinando que ninguém poderia fazer pedidos a qualquer deus ou homem além do rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. O rei assinou a lei sem perceber o verdadeiro alvo. Daniel soube da ordem e não reagiu com discursos nem planejou uma fuga. Ele apenas continuou fazendo o que sempre fez. Abriu as janelas do seu quarto, que davam para Jerusalém, e orou. A denúncia veio rápida. A lei tinha sido quebrada e agora não havia mais como voltar atrás. O próprio rei, que estimava Daniel, se viu preso em sua própria armadilha. Ao cair da noite, Daniel foi levado até a cova, um lugar de pedra fria, escuro e conhecido por uma única função: matar. Leões famintos eram mantidos ali, prontos para cumprir a sentença. Antes que a pedra fosse selada, o rei, tomado por angústia, disse, quase como um último fio de esperança, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A pedra foi colocada, o som ecoou e o silêncio caiu. Lá dentro, na escuridão, Daniel ouviu a respiração pesada dos leões. Sentiu o chão vibrar sob as patas. Qualquer movimento poderia ser o último, mas algo completamente inesperado aconteceu. Os leões não avançaram. Não houve ataque, não houve sangue, porque, segundo o relato bíblico, uma presença tomou aquele lugar não como um espetáculo visível, mas como uma autoridade silenciosa que impôs limites até mesmo às feras. A noite passou lentamente. Daniel não pediu para que ela fosse encurtada. Ele pediu apenas força para permanecer fiel, mesmo que aquela fosse sua última noite na terra. Enquanto isso, do lado de fora, o rei não conseguiu dormir. Caminhou inquieto pelo palácio e percebeu, talvez pela primeira vez, que seu poder era limitado e não podia salvar a pessoa que ele queria proteger. Ao amanhecer, assim que os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, ele correu até a cova. Com a voz trêmula de ansiedade, gritou, perguntando se o Deus vivo havia livrado Daniel. E da escuridão veio uma resposta firme: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. A ordem foi dada imediatamente. A pedra foi removida e Daniel saiu da cova, sem feridas, sem marcas, sem uma explicação humana para o que havia acontecido. Os leões continuavam ali, fortes e perigosos, mas não o tocaram. Porque a diferença naquela noite nunca esteve nos animais, esteve na presença que estava com Daniel. A cova, que deveria ser um instrumento de morte, se tornou um testemunho poderoso. O rei reconheceu publicamente o Deus que livra e permanece vivo. E Daniel, ele voltou ao seu posto, mais velho, talvez mais marcado pelas experiências, mas o mesmo por dentro,
Porque essa história não é apenas sobre sobreviver a uma cova. É sobre não negociar quem você é, quando tudo ao seu redor exige que você ceda. É sobre entender que a verdadeira prova de fé não é apenas acreditar que Deus pode te livrar da cova, mas confiar nele mesmo que você tenha que entrar nela. O verdadeiro milagre, muitas vezes, não acontece quando as portas se abrem para nós, mas quando permanecemos fiéis, mesmo quando a pedra se fecha. E a pergunta que fica no final não é sobre Daniel, é sobre nós. Quem nós continuamos sendo quando não há nenhuma saída visível? Quem somos nós quando a noite chega e estamos sozinhos na escuridão? É nesses momentos que nossa verdadeira identidade é revelada. Obrigado por assistir. E se essa mensagem falou com você, considere se inscrever para mais reflexões como esta. Até a próxima.